Você já se perguntou, porque muitas vezes na sua loja há uma ótima venda, o mês fecha no azul, mas não sobra aquele dinheiro que você entende que precisaria? Ou que apesar de entender que tem um grande volume de vendas, não tem lucro ou o seu prolabore, o seu salário não está adequado ao volume de trabalho e dedicação que você tem? Se você passa por isso, você não está sozinha e não está sozinho. Isso é uma dor comum de muitas e muitos lojistas no Brasil. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar por que isso acontece e como a gente pode evitar esse tipo de sensação horrível. Meu nome é André de Souza Machado e eu sou responsável pela SGE Consultoria. Há mais de 15 anos nós ajudamos empresas da área da moda e de outros segmentos a resolverem justamente esse tipo de problema, a dar uma luz a quem muitas vezes entende que gira dinheiro, mas que esse dinheiro não sobra no final do mês. Nós vamos começar falando então dos motivos que levam a gente a ter essa sensação de não entender onde está o dinheiro que vende, que deveria entrar e que muitas vezes entra, mas que a gente não vê a cor. Existe uma série de práticas que nós adotamos no nosso dia a dia, no varejo, que fazem com que a gente não perceba para onde vão as nossas vendas. Eu vou citar alguma delas aqui e depois eu vou trabalhar um pouquinho como que a gente pode fazer para evitar, tanto nesse episódio de hoje da nossa série, hoje é o nosso primeiro episódio, como nos episódios que vão vir depois. Essa série, ela consta de 6 episódios e o objetivo dela é que a gente entenda de uma forma clara, prática e com uma linguagem super acessível o que pode fazer para a nossa loja render mais, o que a gente pode fazer para a nossa loja ter melhor lucro. E eu vou começar falando sobre algo que é de conhecimento de muitas que estão assistindo e de muitos empresários que também estão vendo a gente aqui, que é a tal da mistura do dinheiro pessoal com o dinheiro da loja. Mas André, já vai falar sobre isso? Pô, eu tô careca de saber que eu não posso fazer isso, mas não tem como evitar. André, vamos lá, no dia a dia isso faz parte do jogo. Eu tenho certeza disso. E eu sei como é que é o nosso dia a dia atribulado, e eu sei que muitas vezes parece que a organização financeira, ela mais prejudica a nossa rotina do que ajuda. Mas quando a gente fala sobre essa mistura do dinheiro pessoal com o sócio, com a empresa, a gente já começa olhando um grande motivo de não entender para onde vai o nosso lucro. E qual é esse motivo? A gente nem sabe o nosso salário. Às vezes, eu já tive clientes que tinham a percepção de que não ganhavam dinheiro e que a sua retirada estava muito acima daquilo que eles entendiam que era. Existem outros casos, e isso é muito comum também, da empresa não considerar o salário da empresária, ou seja, você não considera o seu salário na hora de fazer as contas de quanto que a empresa gasta e quanto que ela precisa ter para se manter. Quando você não considera isso na conta, o que vai acontecer? Você entende que está faturando o suficiente, porque está cobrindo o aluguel, porque está cobrindo a compra, porque está cobrindo os funcionários que lhe ajudam. Mas você está esquecendo de uma grande conta, que é a sua retirada. E ela vai acontecer de uma forma ou outra. E quando isso acontece de uma maneira desorganizada, qual é o resultado? Aquela impressão de que a gente corre atrás e não ganha, e muitas vezes não ganha mesmo o suficiente, e que falta dinheiro para, inclusive, pagar as contas da loja. Então aqui nós estamos falando de um dos principais motivos que fazem o dinheiro não aparecer, mas existem outros. Existe um outro grande motivo que faz com que o dinheiro suma e a gente não saiba o que está acontecendo e qual é o nosso lucro, que é o reinvestimento do dinheiro que entra em novos produtos, ou seja, as compras. Eu vou falar disso com mais detalhe ao longo dos nossos encontros aqui, mas eu já trago como um dos grandes vilões nessa falta de controle. E já dou uma dica: se você hoje não faz um controle efetivo de quanto compra e do que compra, talvez aí esteja morando um grande problema para o seu próprio negócio e, infelizmente, sem vontade, evidentemente, você esteja sabotando o resultado da sua empresa.
ok? Então observe o valor de compra, tenha parâmetro para isso, e eu vou dar caminhos para que isso aconteça da melhor forma, ok? É importante dizer que a falta dessa percepção, a falta de entender quanto que é o seu salário, quanto é o meu salário, como um sócio da empresa, a falta dessa percepção de não ter um parâmetro para compra, para reposição de estoque, de avaliação do estoque, o meu estoque é alto, o meu estoque é baixo, inclusive de não saber se a minha despesa fixa da loja ela está de acordo com aquilo que eu faturo ou com as minhas metas de faturamento, isso não é algo que acontece exclusivamente com você. Isso são dores, como eu falei antes, comuns ao varejo, comuns a quem trabalha com moda, a quem trabalha com roupa e vestuário, inclusive com acessórios. Então, esse tipo de coisa acontece e esse tipo de coisa tem soluções claras e pontuais. Eu vou começar falando agora a respeito de algumas perguntas que a gente pode se fazer para entender se esse é a característica do meu negócio, se esse é um ponto que deve ser trabalhado. Primeiro ponto, e aqui é uma pergunta que às vezes eu faço para os clientes, e que o cliente fica me olhando, a cliente me olha e não sabe muito bem o que responder. E eu vou fazer de uma forma muito clara, peço que você seja franca, seja franco com essa resposta para você. Quanto você retira mensalmente do seu negócio? Se você não sabe essa resposta, aí já começa a morar um dos nossos problemas, saber para onde vai o dinheiro e se o que a gente fatura realmente cobre as despesas que a gente precisa para o negócio. Então, o primeiro ponto que é responder isso. Se você não sabe, por favor, procure essa resposta. Quanto você retira efetivamente do seu negócio? O outro ponto importante é quanto do seu faturamento é investido em novas compras. Quanto do seu faturamento é investido em novas compras? Qual o percentual de compra com relação àquilo que você fatura no mês e, sobretudo, no ano? E aí vai uma pimentinha. Qual é o percentual ideal para o seu negócio? André, não faço nem ideia disso. Você está trazendo um elemento que eu não sei a resposta. Calma, vamos falar sobre isso ao decorrer dos nossos episódios. Mas aqui eu já trago essa pergunta super importante de reflexão. Quanto você investe em compras todo mês no seu negócio? Terceira pergunta importante dessas três que eu quero trazer para essa primeira reflexão. Qual é a despesa fixa da sua empresa? Qual é a despesa fixa? E aí vem também uma pimenta. Considerando a sua retirada, porque a sua retirada é uma despesa da empresa. Mas, André, o que é despesa fixa? Eu não vou entrar, quem já me conhece sabe que eu não tenho essa característica, né, em termos técnicos aqui, porque não é isso que a gente quer fazer o troço acontecer. Mas, só para deixar claro, a despesa fixa é aquilo que o negócio custa, que independe de se eu vender mais ou menos no mês, eu vou gastar com luz, eu vou gastar com aluguel, eu vou gastar com o meu salário como empreendedor, eu vou gastar com o salário das pessoas que trabalham comigo. São aqueles gastos que eu tenho independente do volume direto de vendas. E aí eu faço a pergunta, qual é o seu volume de despesa fixa no seu negócio? Recobrando então, qual é a sua retirada? Qual é o valor que você precisa retirar mensalmente do seu negócio ou que já retira e você já sabe. Segundo ponto, qual o percentual do seu faturamento é destinado para compras e quanto você gasta em compras relacionado ao seu faturamento? E o terceiro ponto, qual é a despesa fixa do seu negócio? Respondendo essas três perguntas de uma forma clara, de uma forma objetiva, você já vai ter tomado um grande passo para saber para onde está indo o seu dinheiro. Mas fica comigo que nós vamos avançar. Nós temos muito o que pesquisar nisso, de uma forma prática, de uma forma objetiva, para você entender para onde está indo a grana do seu negócio. Eu vou trazer aqui agora, em cima disso que eu estou trazendo para vocês, alguns elementos simples, algumas ações, caso alguma das respostas tenham sido não. Vamos à primeira delas. André, eu não sei quando é que eu retiro da minha empresa, eu não faço nem ideia e eu não sei por onde começar a fazer isso. Faça um exercício simples, minha querida, meu querido. Anote os seus gastos no mês. Se você tem algum controle financeiro, primeiro, parabéns por isso. Se você tem esse controle, se você registra o que entra e sai, verifica o que foi gasto com suas contas pessoais do negócio. Pode ser de um mês, ou do mês anterior, ou de 2 meses atrás. Essa é a melhor forma.
Ah, mas André, eu não tenho isso, mas eu tenho os extratos, ali eu mostro tudo que... Analisa o extrato, analisa a fatura de cartão. André, não tenho nada, as contas são todas misturadas. Aí eu vou sugerir o ponto que, na minha opinião, é o menos preciso, que é faça uma lista do que gasta. E por que é o menos preciso e é o que eu menos recomendo? Porque quando a gente faz essa lista, a gente sempre economiza. Sempre economiza. Se eu fizer uma lista dos meus gastos pessoais hoje, eu posso dizer com certeza que eu vou dizer que eu gasto menos do que eu gasto. E assim sou eu e assim é todas as pessoas até hoje. São mais de 2.000 empresas que eu já atendi. E se eu fizesse, eu acho que essa lista com todos os empresários, a gente é sempre econômico na hora de fazer a conta, porque mesmo que a gente considere aquela pizza do final de semana, aquele passeiozinho, vai faltar alguma coisa ali. Então, mas se não tem outra alternativa, faça essa lista. Então, se a sua resposta com relação à retirada é que não tem, faça uma lista dos seus gastos ou, se possível, verifique aquilo que tem gasto nos últimos meses ou no último mês. Segundo ponto, eu não sei qual é o meu percentual de compras com relação ao meu faturamento. Faça isso hoje. Terminou de assistir o vídeo? Termina de assistir o vídeo primeiro, né? Por favor. Terminou de assistir o vídeo? Faz um café. Olha que maravilha. Se você estiver vendo isso aí num domingo de tarde, com aquele sol, para que sair? Vamos lá. Pega um copinho de água gelada, pega um cafezinho, coloca. Se for final de semana, pode até ser uma cervejinha para quem gosta. Abre os seus gastos, pode ser o extrato, pode ser os boletos e veja quanto que gastou em compra. Se possível, siga a minha recomendação, no mínimo em 3 meses. Não adianta pegar isso só no último mês, porque você que é do varejo sabe que a gente tem sazonalidade nas compras. Por mais constante que seja o nosso varejo, vai ter um momento que eu vou comprar a coleção inverno, vai ter um momento que eu vou comprar verão, ou se eu trabalho com algo mais específico, por exemplo, um biquíni, eu vou comprar mais ali na metade do ano, ou um pouco antes, pensando na coleção verão, e se eu trabalho com, sei lá, roupa de tricô, ou uma roupa para o inverno, eu vou comprar mais no começo do ano. Então, isso muda para cada região e muda para cada tipo de negócio. Agora, o que não muda é que todo negócio, todo varejo de vestuário tem volumes mais expressivos de compra em determinados meses. Então, eu lhe aconselho, pegue no mínimo 3 meses, o ideal é um ano, mas se não tiver, pelo menos 3 meses, e avalie quanto que gastou. Pode ser quanto pagou mesmo em compra para fornecedor. E avalie qual foi o seu faturamento, aquilo que vendeu nesses 3 meses. Divida o total do que comprou pelo o que faturou. E aí, se quiser, ainda multiplica por 100 para ter o percentual ali de quanto foi a sua relação entre faturamento e compras. Ah, fiz, mas fiquei em dúvida no resultado, bota aqui no comentário, me dá um ok aqui, André, fiz assim, me chama, a gente vai, se eu não atender, alguém da equipe vai atender e nós vamos ajudar você a entender essa conta, tá? Entre em contato com a gente, pode nos usar para isso. Fiz a conta, não entendi, nos chama, mas faça essa conta. Quanto que eu gastei de compra com relação àquilo que eu faturei? E o terceiro ponto, e esse eu considero que é o mais fácil deles, faça uma relação, caso a sua resposta tenha sido não sei qual é a minha despesa fixa, faça uma relação das suas despesas fixas. Coloque aí uma dica, coloque uma gordurinha no final. Ah, fiz ali, deu o que eu gasto na minha loja, 35 mil reais, 40 mil reais. Perfeito. 60 mil reais. Coloca uns 10% ali a mais, caso esse controle não seja algo exato. André, eu já tenho controle financeiro, meu controle é maravilhoso, tá tudo aqui no meu sistema, tá tudo aqui na minha planilha, ou tá tudo no meu caderno e tá tudo certinho. Perfeito, aí não precisa fazer isso. Veja o que é despesa fixa e veja esse total. Nota o que eu estou dizendo. A gente já vai ter com isso 3 coisas fundamentais para saber para onde vai o dinheiro do seu negócio. E eu lhe garanto que com essas 3 coisas as coisas vão começar a clarear. Quanto que eu tiro enquanto sócia, enquanto sócio, qual o meu percentual de faturamento eu direciono para compra e qual a minha despesa fixa. Faz essa conta, dá uma olhadinha nisso e as coisas vão começar a aparecer. Como eu disse para você, tenho dúvida, não entendi o resultado, nos chama, vamos marcar uma conversa, chama alguém da equipe, bota aqui nos comentários, a gente responde no comentário mesmo, sem onda com a gente aqui. É algo que a gente preza muito na nossa empresa, é trabalhar de uma forma objetiva e prática. Entra em contato com a gente, continua assistindo os nossos vídeos, esses vídeos eles vão ser sempre com essa linguagem para você que tem uma loja e enfrenta problemas, para saber
onde vai o dinheiro, para saber como precificar, para saber como comprar, para saber como expandir, nós vamos falar disso também, enfim. O nosso objetivo aqui é fazer você lucrar e ver o dinheiro do lucro no bolso da empresa e no seu bolso. Segue nosso site, segue nosso canal, esteja com a gente, estamos juntos, conta com a gente que a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.